Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pegue o Evangelho e abra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Sempre que você vier na paz e vida, traga o Evangelho. Porque em todas as reuniões, não importa qual seja o dia da semana, a palavra de Deus é pregada. E frequentando a paz e vida e trazendo o Evangelho, o que vai acontecer? Você vai aprender a palavra de Deus. E é importante que você aprenda a palavra de Deus, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para as pessoas que estavam errando, Jesus dizia: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então você tem que ler a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus você vai conhecer a verdade e vai participar do poder de Deus. Então sempre trago o Evangelho aqui. Acharam? Está escrito o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Eu vou ler de novo o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Agora eu leio de novo o versículo 24 e quero que toda a igreja repita bem alto e bem forte em seguida. Vamos lá. Sendo, mais alto, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? A palavra-chave desse versículo é redenção. Amém? Redenção. Então eu quero que você, que crê no Evangelho, que crê na palavra de Deus, quero que você desocupe as suas mãos e faça o possível para dar a melhor salva de palmas que Nova Osasco já deu para o Senhor Jesus. Tem que ser a melhor. Isso, aplaude, aplaude, abra tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Isso, glorifica, dá glória e aplaude mais ainda. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, eu quero agora que o Senhor receba o louvor deste povo que está te aplaudindo, te glorificando, te exaltando, te bendizendo. Recebe, meu Deus, o louvor. Abre o céu agora para também receber e derramar as bênçãos neste lugar. Enquanto o nosso louvor sobe, faz agora os teus anjos descerem aqui e entregarem a cada pessoa uma bênção tremenda. Para cada pessoa que está dizendo glória, para cada pessoa que está te aplaudindo, envia o teu anjo com uma bênção especial. Ó Deus bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Nós não queremos falar e nem sabemos falar. Vem o Senhor e fale através de nós. Toma os nossos lábios, toma a nossa boca, fala através de nós. Envia a tua palavra, retira todo impedimento, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Você crê que o Senhor Jesus está aqui? Pastor, eu não apenas creio, como eu estou sentindo a presença de Jesus. Pastor, eu podia crer e daí não significaria muita coisa, mas eu estou sentindo Jesus aqui. Quem está sentindo Jesus aqui? Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Nós estamos aqui em nome de Jesus e Jesus está presente neste lugar. Você está sentindo a presença de Jesus porque Ele é fiel, Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele está aqui. E eu creio que Ele merece mais uma grande salva de palmas.
Faz isso. Vamos aplaudir muito, muito, muito. Oh, glória! Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus, por estar aqui. Aleluia. Podem sentar, igreja. Pegue uma caneta aí e no versículo 24 circule a palavra redenção. Essa palavra é muito forte, muito poderosa. E eu quero que você aproveite aí mesmo na tua Bíblia para escrever na parte em branco o que quer dizer redenção. Então, anote aí, por favor. Redenção é o ato de remir ou redimir alguém. Anote isso. Redenção é o ato de remir ou redimir alguém. Pastor, complicou, porque eu não sei o que é remir nem redimir. Então anote aí, remir ou redimir, anote embaixo. Remir ou redimir. Isentar, livrar, e a principal definição, libertar quem estava preso. Remir ou redimir é libertar quem estava preso. Então, nós queremos que você compreenda o que significa essa palavra redenção. Toda pessoa que é redimida ou remida, todo remido, toda remida, tem esse privilégio de estar livre de uma prisão. Agora escreve aí também o que é remido. Escreve aí também o que é remido. Vamos lá. Então, remido é quem já está livre de uma mensalidade. Escreve. Porque o preço estipulado já foi pago. Então, remido, quem é remido, está livre do custo, está livre do ônus, porque o preço que estava estipulado daquela dívida já foi pago. Agora, para a gente, baseado em tudo isso que nós ouvimos aqui, aprimorar o conceito, especialmente o conceito bíblico da palavra redenção, considerando tudo o que foi explicado agora, então anote aí, redenção, a definição espiritual de redenção. Redenção é libertar quem estava preso por já ter pago o preço estipulado. Esse é o conceito bíblico de redenção. Então, olha como que era antigamente, mas há muito tempo atrás, quando havia escravidão de todo tipo. Uma pessoa que não conseguia pagar a dívida, uma pessoa que se endividava e não tinha como pagar, ela se tornava escrava. E como escravo ou escrava, essa pessoa tinha que conseguir o dinheiro da dívida para comprar a sua liberdade. Então vamos imaginar, eu devo para você R$1 milhão. Se nós estivéssemos no tempo antigo e eu não tinha como te pagar R$1 milhão, eu seria seu escravo e você seria o meu proprietário. Se algum dia eu conseguisse 1 milhão, eu ia chegar para você e falar aqui, ó, o que eu te devo, o preço do resgate pela minha vida está aqui. Eu estou comprando a minha liberdade, não sou mais seu escravo. O escravo podia, através de um preço, voltar a ser livre, desde que ele conseguisse o dinheiro que o resgatasse. Agora, se a pessoa foi mal sucedida, se endividou e acabou vendida como escrava, sendo escrava e ganhando somente o necessário para a sobrevivência, como que um escravo poderia juntar uma quantia tão grande para chegar no proprietário e dizer, está aqui o preço do meu resgate, o preço da minha redenção? Era impossível, a pessoa ia morrer escrava. Entendeu?
Tinha também, antigamente, um outro tipo de redenção para os prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra ficavam presos, sem nenhuma liberdade, até que o país perdedor da guerra juntasse dinheiro suficiente para dar à nação vencedora o preço do resgate dos seus prisioneiros. Então, quando a nação perdedora conseguia juntar dinheiro suficiente para resgatar, remir os prisioneiros de guerra, então aquelas pessoas, aqueles soldados que estavam aprisionados por terem perdido a batalha, aqueles soldados eram libertos através de um preço muito caro, pago em dinheiro. Esse era o segundo tipo de redenção possível antigamente. E na Bíblia nós vamos encontrar um tipo de redenção no Antigo Testamento que vale a pena a gente verificar, que seria o terceiro tipo de redenção, quando, por exemplo, um homem tivesse um boi, e esse boi, estando no campo livre, chifrasse alguém e matasse a pessoa, o boi tinha que ser morto. E o dono do boi também. O dono do boi também. Se o dono do boi, que já estava condenado, porque o seu boi era assassino e ele não prendeu o animal, é como hoje deixar um pitbull solto e o pitbull vai lá e mata uma pessoa. Entendeu? Então o dono do animal tinha que ser morto também. Mas se a família do morto dissesse assim, se a família daquele que foi chifrado pelo boi violento, se a família dissesse assim, não, nós temos o preço de um resgate para que você também se livre, para que você não seja morto. O preço que a família estipulava, a família do falecido, o preço que a família do falecido estipulava, se o dono do boi conseguisse pagar, ele estava livre da morte. Se ele não conseguisse pagar, ele pagaria com a própria vida. Você entendeu? Era o preço do resgate. Então, em Êxodo capítulo 21, versículo 28, nós vamos ver aqui, essa história a respeito do boi e o seu dono. Êxodo capítulo 21, versículo 28, está escrito assim: e se algum boi escornear ou escornar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escornador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Escuta, você sabia que o teu boi era violento, que o teu boi não podia ver uma pessoa, que ele chifrava, e você deixou o teu boi violento solto, o teu boi vai morrer e você também. Mas o versículo seguinte diz assim, o versículo 30, se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Então, tinha que morrer o dono do boi que matou alguém, tinha que morrer junto com o boi. Mas se a família chegasse e estipulasse um preço de resgate pela sua vida, o preço que fosse imposto era a família que decidia. Se ele conseguisse pagar, ele escapava da morte, mas se ele não conseguisse pagar, ele seria morto. E as famílias tinham tanto ressentimento, mais até do que interesse por dinheiro, que queriam ver a justiça feita. Então estipulavam um preço caríssimo, um preço altíssimo, para que a pessoa não conseguisse pagar, e assim ela pagava com a própria vida, ela morria. O preço do resgate geralmente era muito caro. Veja comigo o Salmo de número 49, versículo 6, e nós vamos ler até o 8. Está acompanhando? Acharam? Aqueles que confiam nas suas fazendas
e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então toda pessoa que tinha uma dívida caríssima, ela não conseguia quitar aquela dívida e por isso pagava com a própria vida ou ficava prisioneiro ou morria. Agora, existe um outro tipo de escravidão que as pessoas hoje no nosso século se submetem, e uma escravidão que não tem preço, porque o resgate é caríssimo. Uma escravidão que a pessoa fica sujeita e ela não consegue se libertar sozinha, que é a escravidão do pecado. Veja o que o Senhor Jesus disse. Jesus disse assim: todo aquele, toda aquela que comete pecado é escravo do pecado. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Vê aí, ó. João 8, 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então hoje no nosso século, no nosso tempo, as pessoas estão precisando de redenção, porque estão escravizadas pelo pecado. Se a pessoa fuma, ela está pecando e é escrava do pecado. Ela não é livre. Tanto é que não é livre que a pessoa não consegue parar de fumar. Tenta e não consegue parar de fumar. Se a pessoa bebe e não consegue largar o vício da bebida, ela é escrava da bebida. Ela não pode ver ali uma cerveja que ela tem que tomar. Ela não consegue resistir àquela cervejinha gelada. É escrava do pecado. Se a pessoa se droga ou então constantemente precisa fumar um cigarro de maconha, ou uma pedra de crack, ou injetar alguma droga na veia, se ela não consegue passar sem aquilo, ela é escrava do pecado. Se a pessoa comete um delito ou faz uma coisa repetidamente e não consegue parar aquilo, não consegue se livrar daquela situação, ela é escrava daquela situação, porque aquela situação a domina. Tudo que a pessoa faz, se a pessoa tem mania de falar palavrão, não consegue se controlar, o palavrão sai assim espontaneamente da sua boca, ela não consegue se controlar, ela é escrava do pecado. Essa pessoa está aprisionada. E diante de Deus, o resgate desta pessoa é caríssimo. Não adianta alguém chegar com dinheiro diante de Deus dizendo: Deus, eu quero que o Senhor me perdoe os meus pecados. Eu estou oferecendo todo esse dinheiro pelo resgate da minha alma. E Deus não vai aceitar, porque a Bíblia, conforme nós lemos ali no Salmo 49, versículo 6 até 8, o resgate de uma alma é caríssimo. Nenhuma pessoa teria recurso suficiente para pagar a sua libertação do pecado diante de Deus, usando suas próprias riquezas, porque todas as suas riquezas se esgotariam antes. Então, se a pessoa não pode pagar o resgate dos seus pecados, para sair daquela escravidão, se ela não pode pagar, então ela vai continuar escrava do pecado. Ela vai continuar escravizada pelo pecado. E a escravidão do pecado exige que, já que ela não tem como pagar em dinheiro, não tem recursos para isso, que ela pague com a sua própria vida. Ela tem que morrer. Por isso que lá você encontra na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Ora, se a pessoa é escrava do pecado, com todo o seu dinheiro não tem como resgatar um só pecado diante de Deus, ela continua escrava por causa do pecado, ela tem que pagar com a sua própria vida, ela tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Vê se você entende por aí que se em vida
É difícil alguém com dinheiro ser perdoada de qualquer pecado diante de Deus. Por que você acha que depois da morte seria possível alguém com dinheiro, através de missas pagas, livrar a alma de alguém que morreu em pecado, morreu na escravidão? É impossível. Deus não aceita o dinheiro do homem, porque o dinheiro do homem é podre. E a riqueza de uma pessoa, por mais rica que ela seja, é insuficiente para resgatar a sua alma. Aí você vê que de repente morre um milionário, e aquele milionário deixou no testamento que todo mês tem que se pagar uma missa por intenção da sua alma para ele sair do purgatório. E a Igreja Católica fatura muito dinheiro com isso, e as pessoas vão lá, ficam pagando missa de 7º dia, missa de um mês, missa todos os meses, missa de ano, publicam anúncio no jornal, convidam parentes para rezar pela alma, aquela missa paga, mas não vão conseguir tirar ninguém daquela escravidão, porque a pessoa já morreu aprisionada. Se em vida ela era escrava do pecado e morreu por causa disso, depois da morte ela continua escrava do diabo. Não tem como a pessoa ser liberta, porque o resgate da alma é caríssimo. Você sabia que o Titilo Matarazzo, que foi um dos maiores industriais que o Brasil já conheceu, a família até hoje paga a missa para ver se consegue tirar a alma dele do purgatório. A família acredita que tem purgatório, e a Igreja Católica quer que as pessoas acreditem que existe purgatório, porque as missas são pagas. A Igreja Católica antigamente tinha até um slogan escrito assim na frente do gasofilácio: quando a moeda no cofre cair tilintando, a alma do purgatório sai voando. Todo mundo jogava a moeda lá para ver se tirava uma alma do purgatório. Mas nós estamos vendo aqui que o resgate de uma alma é caríssimo. E a pessoa, depois que está lá naquela prisão definitiva, como foi o caso do rico avarento, o rico avarento queria que Lázaro saísse do paraíso e fosse até o Hades molhar a sua língua, que estava grudando no céu da boca de tão seca, e ele atormentado naquela chama. E o pai Abraão, na história que Jesus contou, Jesus disse que é impossível quem está no Hades passar para o paraíso e quem está no paraíso passar para o Hades. Então, acreditar que com missas pagas uma alma vai sair do Hades para ir voando para o paraíso, isso é fábula, isso é fantasia, isso é mentira, é antibíblico, não existe. É impossível para uma pessoa conseguir o resgate da sua alma através do dinheiro. Ora, mas se a gente é escravo do pecado, e o escravo não tem como pagar, o resgate da sua alma é caríssimo, então qual vai ser a consequência da pessoa ser escrava do pecado? O salário do pecado é a morte. Vai pagar com a morte. Essa é a lei. Você está compreendendo? Então, diante dessa situação escabrosa para o ser humano, onde a humanidade não tem a menor condição de se libertar de um pecado, e o homem mais rico do mundo, Bill Gates, e agora parece que ele foi passado pelo dono do supermercado Walmart, que agora é o homem mais rico do mundo. Se você pegar a fortuna do homem mais rico do mundo, bilhões e bilhões de dólares, e chegar para Deus e dizer: Deus, perdoa um só pecado com essa fortuna aqui do homem mais rico do mundo, Deus vai falar: isso daí não dá nem para o começo. Porque a salvação e o perdão do pecado não é conseguido com dinheiro. E foi por isso que nós abrimos a mensagem lendo aqui, Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, toda a humanidade está sem a glória de Deus, toda a humanidade está escravizada. Mas qual é a solução então de resgate? Já que nós não podemos pagar, você não pode pagar, você não tem como pagar o resgate da tua alma, a redenção da tua alma, você não tem como pagar o preço de um só pecado. Por isso veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio e assumiu os nossos pecados e pagou a nossa dívida gratuitamente com seu sangue precioso.
Nós somos justificados de graça pelo sangue de Jesus. Quando você levanta a tua mão e fala, eu quero receber Jesus como meu único Salvador, você está dizendo, eu quero receber Jesus como meu Redentor, como aquele que vai me remir ou redimir, como aquele que vai me libertar do pecado e vai pagar a minha dívida. O apóstolo São Pedro, ele escreveu assim, lembrando para vocês, que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas sim com o precioso sangue de Jesus Cristo, aquele sangue puro e carmesim, como de um cordeiro puro e incontaminado. Jesus é a pessoa que pode se apresentar diante de Deus para dizer, eu compro esse prisioneiro, eu compro esta prisioneira. E não adianta o diabo chegar e falar assim, mas a dívida dessa pessoa é muito grande, a dívida dessa pessoa é imensa, ela pecou demais, ela fez muitas coisas erradas. O diabo pode falar todos os pecados e podem ser os pecados mais graves da pessoa, mas a verdade é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus. E é tão caro o sangue de Jesus que ele não compra apenas um prisioneiro. Jesus, com seu sangue poderoso e precioso, valiosíssimo, tem poder para comprar toda a humanidade de uma vez. Não importa a quanto se multiplique a população do planeta, hoje são 6 bilhões de almas, mas milhões e milhões já viveram antes desses bilhões, nesses quase 2000 anos de Jesus Cristo. Milhões e milhões já morreram, mas durante esses 2000 anos de Jesus Cristo, todo pecador e toda pecadora, e mais ainda, se Jesus não voltar, se ele demorar ainda 1 milhão de anos para voltar, que eu não acredito, porque os sinais estão se cumprindo, Jesus está voltando, mas se demorar para Jesus voltar, e a população do planeta passar para 100 bilhões, ou para 200 bilhões, não importa, o sangue de Jesus é o único que tem poder, o sangue de Jesus é o único que tem valor para resgatar o prisioneiro, para tirar o pecador, a pecadora daquela prisão. E quando Jesus tira a pessoa da prisão, quando ele resgata a pessoa, e nós vimos que o remido é aquela pessoa que está livre do pagamento daquela mensalidade ou daquela dívida, porque o preço estipulado já foi pago. O preço estipulado, amados, quem estipulou foi Deus. Foi Deus que disse que é somente com o sangue de Jesus que alguém pode ser resgatado. Então, qualquer pessoa que recebe Jesus como Salvador, como Redentor, como Remidor, qualquer pessoa que chega para Jesus e diz, Senhor, eu estou altamente endividado pelos meus pecados. Eu não tenho como pagar, porque os meus pecados são mais do que os cabelos da minha cabeça. Jesus olha para os milhares de fios que tem na tua cabeça. Jesus diz, é tudo isso que você pecou? Ele examina mais e diz, está faltando cabelo na tua cabeça. Porque você tem mais pecados ainda do que imagina. Mas se você confia em mim como teu Redentor, não se preocupe. Com meu sangue precioso, eu te resgato todos os pecados, eu pago toda a tua dívida, eu te liberto dessa escravidão, eu te tiro dessa prisão, eu te transformo numa pessoa livre de verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora eu quero ver com você algumas referências que mostram que Jesus pagou esse preço com seu sangue.
Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, você vai ver aqui, ó. Marcos 10, 45, Jesus falando: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você precisa receber aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário, crendo que ali Ele está resgatando a tua dívida. Jesus disse: eu vim para isso, para dar a minha vida em resgate de muitos. Por que não de todos? Porque não são todos os que querem. De todos os endividados e escravizados que estão aqui nesse auditório, não são todos que vão querer receber Jesus como Redentor e Salvador e Libertador. Mas todos aqueles que quiserem, Ele deu a sua vida em resgate. Então o preço estipulado já foi pago por Jesus na cruz do Calvário, já está pago. A pessoa precisa agora se incluir naquele negócio, naquele trato, naquilo que foi estipulado. Então, outra referência bíblica, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá. Está escrito assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O sangue de Jesus é tão rico, tão precioso, tão valioso, que nós temos a remissão das nossas ofensas e nós temos a redenção pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Deus só quer o sangue de Jesus no pagamento da dívida. Outra referência, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Está escrito assim, ó: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Preste atenção. Eu acho que você não entendeu a leitura do versículo que eu fiz. Você que é de Cristo, você que recebeu Cristo como teu Redentor, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Se você é comprado pelo sangue de Jesus, você pertence a Ele. O teu corpo, a tua alma, a tua mente, o teu espírito, o teu coração, a tua vida, você é propriedade de Jesus. Mas tem algo que nós temos que fazer por esse preço que Ele pagou por nós. Eu vou reler o versículo 20. Eu estou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Porque fostes comprados por bom preço. Não foi uma liquidação, não foi uma miséria, não foi uma pichincha. Foi um bom preço. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você entendeu a leitura? Alguns já começaram a entender. Vamos ver se você está entendendo. Eu vou ler mais uma vez. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorifique a Deus, dá glória, glorifique a Deus no teu corpo, glorifique a Deus no teu espírito. Você que foi comprado pelo sangue de Jesus, dá glória a Deus. Isso, oh glória. Eu era um escravo. Você era um escravo. Nós estávamos aprisionados. Nós não tínhamos liberdade de nada. Estávamos endividados até o pescoço. Mas Jesus veio e pagou a nossa dívida. E pagou com um bom preço. Pagou com o seu sangue precioso. E nós que éramos escravos, recebemos a carta de alforria. A nossa carta de alforria está aqui. É a palavra de Deus. Eu tenho um documento que prova que eu sou livre. Eu tenho um documento escrito por Deus que diz que eu sou livre. Eu não sou mais escravo. Eu sou de Jesus Cristo. O diabo não pode mais te aprisionar, porque agora você está documentado. Satanás não vem não. Olha aqui, eu tenho aqui uma carta de alforria escrita por Deus, aqui a sua palavra bendita me garantindo que eu não sou mais escravo, porque eu recebi Jesus como meu Salvador, porque os meus pecados eu entreguei para Jesus, porque a minha vida eu entreguei para Jesus, e Ele me libertou.
e me mantém livre. Jesus não vai libertar você para te manter em escravidão. Às vezes eu vejo tantos cristãos aí, sobrecarregados, oprimidos, infelizes, indo para a igreja. Vai para a igreja como uma ovelha que vai para o matadouro. Por que essas ovelhas estão tristes desse jeito? Porque foram sobrecarregados pelo homem, foram sobrecarregados por doutrinas humanas, por conceitos humanos. Não faça isso, não coma aquilo, não toque naquilo, não trabalhe em tal dia. Estão sobrecarregados de doutrinas de homens. Mas eu não me deixo mais aprisionar. Ninguém pode me aprisionar, porque eu creio no que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Antes você era escravo do diabo, agora estão querendo fazer de você um escravo do homem. Mas Jesus está dizendo: eu te libertei, você é livre de verdade, verdadeiramente sereis livres. Eu tenho que ser livre, eu tenho liberdade. Isso não quer dizer que eu tenho liberdade para pecar. Eu tenho liberdade para viver. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Agora alguém abusa da liberdade, volta a pecar, e o que acontece? Se torna novamente escravo do pecado. Puxa, Jesus pagou o preço pela pessoa. Ela estava livre e abusou da liberdade, não soube usar a liberdade, e agora se tornou novamente escrava do pecado. É como aquele marginal que é preso, julgado, condenado, fica preso, cumpre a pena, aí ele é colocado de volta na rua e ele novamente comete o mesmo crime. Mas você não estava livre agora? Por que você fez de novo aquilo? Agora a polícia te pegou outra vez, vai de novo para a cadeia. Com o cristão é a mesma coisa. Era livre, mas não soube usar a liberdade, não soube ser livre, se tornou novamente escravo do pecado. Novamente voltou para a prisão. Por isso que eu quero ler com você, para a gente já ir encerrando a mensagem, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? O diabo não pode me escravizar, a menos que eu queira. O homem não pode me escravizar, a menos que eu queira. E ninguém tem o poder para me escravizar de novo, já que eu sou livre por Jesus Cristo. Eu só vou me tornar novamente escravo de alguém, se eu quiser. Mas a palavra de Deus está dizendo: fique firme nessa liberdade aí. Essa liberdade com que Cristo te libertou. E não torne a se meter debaixo do jugo da servidão. Isso quer dizer que nós temos que observar uma conduta cristã. Somos livres, mas não é porque nós somos livres que vamos pecar. Porque nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós somos propriedades de Jesus e não podemos sair debaixo do jugo de Jesus para se meter debaixo do jugo do homem ou do jugo do diabo. Você que está ouvindo essa mensagem, preste atenção. Hoje, se você não é livre por causa do pecado, ou se você se deixou aprisionar por homens, ou se você deixou se aprisionar por Satanás, você não tem como escapar, a menos que você creia que Jesus Cristo te liberta de verdade. E para te libertar, você tem que dizer: Jesus, eu estou preso, eu reconheço que estou preso, e eu quero que o Senhor me liberte agora. O preço estipulado já foi pago. Você tem que se incluir no pacote. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então eu tenho que me incluir nessa promessa de Deus. Eu quero que o preço que Jesus pagou por toda a humanidade também seja o preço que Ele pagou por mim. Eu recebo Jesus como meu único Redentor, como meu único Salvador. É impossível para você se libertar sozinho.
É impossível. Você jamais conseguirá se libertar sozinha. Você tem que reconhecer: estou numa prisão, estou preso, preciso me libertar. E quem tem poder para destruir as cadeias, para destruir as algemas, para despedaçar as correntes, para destruir as grades, os portões de ferro, os portões de bronze? Quem tem poder para te tirar do calabouço que você está jogado, jogada? É só Jesus. Então você que está aqui reconhecendo isso, chegou a hora de você ser liberto, de você ser liberta. Chegou a hora da tua libertação. Tudo que você precisa fazer para Deus é um sinal. Tudo que você precisa fazer é erguer a mão e dizer: eu recebo Jesus como meu único Salvador. Fazendo isso de coração, crendo em Jesus como teu único Redentor, Ele vai te salvar, Ele vai te libertar. Amém? Pastor João Ribe, o que eu faço? É tão simples assim? É simples desse jeito. Ele disse: eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Você tem que dizer: eu quero estar incluído entre esses muitos que Jesus resgata com seu sangue. Então, meu querido e minha querida, aí onde você está, você que quer ser resgatado, resgatada, você que quer ficar livre do vício, do cigarro, da bebida, do jogo, qualquer situação que te prende, você que quer ficar livre dessa prisão, livre de verdade, livre do pecado, você que quer ser remido ou redimido, redimida, você precisa erguer a mão e receber Jesus como Salvador. Quantas pessoas aqui nesta noite querem receber o Senhor Jesus como único Redentor, como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alta a sua mão. Eu quero. Oh, maravilha. Vocês que ergueram as mãos, saiam da prisão. Venham aqui para frente agora em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham para cá agora. E vamos aplaudir a Jesus por cada vida que está chegando. Pastor João Ribe, eu já estava livre. Eu era livre. Mas aí eu não soube usar a minha liberdade e me meti debaixo novamente da escravidão. Minha vida está amarrada porque eu pequei, porque eu me desviei. E eu quero que Jesus me livre dessa prisão. Quero que Ele me liberte. E olha o que eu estou falando, hein? Não é só para quem está desviado ou desviada. Às vezes a pessoa está na igreja, mas novamente se aprisionou numa situação, ou por um pecado, ou por algo que fez. E a tua consciência te mostra isso. E não adianta você fingir que é livre vivendo em escravidão. Não adianta. A tua consciência te mostra: eu preciso de libertação. E você não pode ficar no seu lugar. Você que está desviado, desviada, afastado, afastada, ou você que pecou e novamente se fez escravo, escrava do pecado, eu não quero saber qual é o teu pecado. Ninguém aqui na igreja quer saber. E Deus também não precisa saber, porque Ele já sabe. O que Deus quer ver em você é esta fé, que Jesus é o teu Redentor, que você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Então, em nome de Jesus, você que está sentindo o Espírito Santo falar com você, não fique com vergonha não. Saia do teu lugar, venha aqui para frente em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Venha para cá. Jesus vai te libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos aplaudir a Jesus por cada pessoa que está saindo da prisão. Só continua preso quem quiser. Venha para cá. Agora o Espírito Santo
Ele não é bobo não, gente. O Espírito Santo não é bobo. Sabe por quê? Porque ele sonda os corações. Ele conhece a vida de cada um. O Espírito Santo, aliás, é ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Olha, se você continuar nesse pecado, a justiça diz que você vai para o juízo e já está condenado, vai ter que pagar, vai morrer. E por que você vai morrer se Jesus já morreu no teu lugar? O Espírito Santo está me compartilhando isso, que há mais pessoas na igreja que precisam vir aqui para frente. E você que está ouvindo o Espírito Santo falar com você, não fique no seu lugar, porque com o Espírito Santo não se brinca. Ele está te chamando para te resgatar. Então saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui livre de verdade. Está ouvindo a voz do Espírito Santo? Ele está falando com você. Por que você vai continuar aí? Não fique aí. Venha para cá em nome de Jesus. Não é vergonha nenhuma. Vergonha é você continuar escravo do pecado. Jesus quer te libertar. Venha para frente. Não são só essas pessoas, tem mais. Venha para frente em nome de Jesus. O Espírito Santo está te chamando porque Ele quer te libertar agora, de uma vez por todas. Venha, venha, venha. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Venha para cá em nome de Jesus. Oh glória. Nós vamos ajoelhar aqui na frente. Ajoelhe. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ajoelhe, irmão. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu estou em dívida. Eu estou em pecado. E eu sei que não há nada em mim para me remir ou me redimir. Eu estou condenado. Reconheço isso. E o salário do pecado é a morte. Mas eu não quero morrer, porque eu sei, eu creio que o Senhor Jesus já morreu no meu lugar e pagou o preço que foi estipulado. É por isso que eu vim aqui na frente, dobrei o meu joelho e com arrependimento e com sinceridade eu te peço perdão. E eu peço que o meu pecado seja lavado pelo sangue de Jesus, porque Ele é o meu único e suficiente Redentor. Ele é o meu remidor. Ele é o meu Salvador. Meu Pai amado, apaga agora os meus pecados e me liberta em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.